Em Mateus capítulo 16, bom, não vou ler o texto não vou ler o texto, você já conhece, se você quiser você pega o texto aí, você lê, Mateus capítulo 16, tá bom? Você vai achar o versículo certinho ali. Diz o texto que Jesus chega numa região muito específica, chamada, naquela época, de região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe. Chegando nessa região específica, Jesus, ele encomenda uma pesquisa. Ele fala assim, quem que essa galera está achando que eu sou? E aí, os seus discípulos parece que fazem a pesquisa, eles pegam a prancheta, vão nas esquinas e falam, posso fazer uma pesquisa? Para você, Jesus de Nazaré, ele é Cristo ou ele é fake? Aí o pessoal traz, olha, Jesus, alguns estão dizendo que você é discípulo de João Batista, outros estão dizendo que você é discípulo de Elias, cada um está falando uma coisa. E aí Jesus faz a pergunta, então, para os seus discípulos, tá bom, e você? Quem vocês acham que eu sou? E aí o Pedro, que antes chamava Simão, mas agora chama Pedro, tem um apelido de Pedro, que significa fragmento de pedra, né? O nome dele, Cefas, significa um fragmentinho de uma pedra, uma lasca. Quando a pedra é debulhada, pega um tequinho daquele, uma Cefas, Pedro. E Jesus diz para o Pedro, não. O Pedro diz para Jesus, fala o seguinte, olha, eu não sei o que estão dizendo por aí, mas eu digo que você é o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem até música, né? Você tá ligado. Diante dessa afirmação do Pedro, que Jesus era o Cristo, Jesus fala o seguinte, beleza, Pedro, não sou eu que estou dizendo e nem você, isso é o que você acha, então se você tem a mim como Cristo, se eu sou Cristo para você, você agora é a minha igreja. Não é isso que Jesus fala? Muito bem, Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? E aí tem uma discussão já que divide a igreja católica da igreja evangélica. Eu não sei se você sabe, um dos principais pontos de tensão entre os católicos e os evangélicos é o papado. E o papado seria a continuação da cadeira do apóstolo Pedro. Pedro teria sido o primeiro apóstolo por causa dessa afirmação de Jesus que ele seria a pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Os nossos irmãos católicos dizem o Pedro era a pedra e sobre aquela pedra Pedro foi edificada a igreja católica. Pedro foi o primeiro papa até o Francisco hoje. Os evangélicos dizem quem era a pedra é Jesus. A pedra que foi edificada a igreja não é Pedro, e sim o próprio Jesus. Inclusive o apóstolo Pedro, na carta que ele escreve, ele afirma que Jesus é a pedra, que Jesus é a pedra angular. Mas eu digo mais, a pedra ali não era nem Jesus e nem o Pedro. A pedra ali era a afirmação de que Jesus era o Cristo. Era o reconhecimento de fé do apóstolo Pedro que Jesus era o Cristo. A partir do momento que o apóstolo Pedro falou, olha, em você eu reconheço algo além de um amigo, além de Jesus, você é o Cristo, ou seja, o Messias, ou seja, a quem eu devo seguir, a quem eu devo adorar. Naquele momento em que Pedro reconhece isso em Jesus, Jesus dá uma ordem para ele. Ele fala muito bem, Pedro, sobre esta pedra, sobre essa afirmação de que eu sou Cristo, não fui eu que te disse, eu não fui na tua casa, bati 7 horas da manhã dizendo, aceite eu como Cristo. Não, foi você. Agora que você está dizendo que eu sou Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, igreja é o grupo de pessoas que reconhecem em Jesus a figura do Cristo, que são discípulos de Jesus. E para a igreja, Jesus diz que a igreja avançaria contra as. Que lado que tá, gente? Eu não consigo. É aqui, né? As portas do inferno.
Então, muito bem, Pedro, você me reconheceu como Cristo, então você é a igreja. E você, como igreja, vai avançar contra as portas do inferno, ou nas palavras de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembra desse texto, lembrou de tudo isso, ok? Sempre te ensinaram que você ia de uma forma mística, mágica, a partir da sua unção, que você era uma pessoa muito ungida, né? Você era um crente cheio da unção do Espírito, e você jejuava, e você tinha uma vida regrada, maravilhosa, e você ia pregar o Evangelho, e a partir da pregação do seu Evangelho, pessoas seriam salvas da mão de Satanás. Você que não lavava uma louça, você não sabia ainda nem conjugar os verbos direito, mas você achava que você ia salvar a alma da mão do diabo, né? Porque a igreja vai avançar contra o inferno. Afinal, te ensinaram que inferno é aquele lugar onde os pecadores serão mandados eternamente pelo próprio Deus. Bom, eu não tenho tempo aqui hoje para te ensinar ou para te explicar tudo sobre inferno. Eu tenho um vídeo completo no meu canal do YouTube que eu explico todos os conceitos de inferno. O conceito de inferno que aparece nesse texto que a gente está tratando hoje aqui, o Hades, é um conceito de 5. Quem quiser saber tudo, no meu canal do YouTube eu tenho tudo lá, tá? Hoje eu vou tratar especificamente o conceito Hades que Jesus utiliza aqui nesse texto, e não só o Hades, as portas do Hades. Quando você entende que não existe o inferno, sabe aquele inferno, lugar que pega fogo e que os pecadores serão enviados? Essa ideia só nasceu dentro da igreja no século XIV, quando a igreja cooptou o texto do Dante Alighieri, a Divina Comédia, onde tem aquela representação dos infernos, que tem aquele quadro maravilhoso, acho que é do Botticelli, O Inferno de Dante. Não é o filme não, hein? O filme é bom também. Mas o Inferno de Dante, que tem aquelas camadas do inferno, sabe? Que cada camada é uma... Nossa! E tem o quinto dos infernos. Você achou que vinha da corte portuguesa, mas não é. O quinto dos infernos é porque dessas camadas infernais do Dante Alighieri, representada no quadro do Botticelli, a quinta dimensão do inferno é a pior, é a mais torturante. Então, o quinto dos infernos seria o pior. Essa ideia de inferno como lugar de tortura só nasce no século XIV, tá bom, gente? Você acreditou nessa merda e eu sei disso, mas isso nunca foi proposto por Jesus. Como eu não tenho tempo de te explicar tudo isso, você vai depois lá no meu canal do YouTube, você vai entender sobre o inferno. A questão é, já que Jesus não está mandando a igreja avançar contra os portões espirituais do inferno, a casa do demônio, o que Jesus está mandando fazer então? Qual é que é a fita? Aonde é que Jesus está mandando a igreja ir? Vou te mostrar a foto, é. Se você não estiver olhando para o celular, olha. Olha ela aí. A porta do inferno. Tá aí. Tá lá, ó. Fotinho. É foto nova, tá? Não é... Existe. Você pode ir lá hoje. No YouTube tem bastante vídeo de pessoas entrando lá. Tá aí a porta do inferno, tá bom? Beleza? Fechou? Gente, é isso então. Valeu. Tchau. É nóis. Tá bom, resolveu. Tá ali a porta do inferno. Tá, é lógico. Você precisa saber que lugar que é aquele, né? Não é isso? Bom, vamos lá. Lembra no texto que nós lemos, ou que eu citei para você? Mateus capítulo 16. E agora eu, de fato, vou ler, porque... para você não falar que eu tô... Ah, o pastor tá inventando coisa. Mateus 16. Olha aqui. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz que o homem do filho... Aquele texto que eu contei para vocês acontece
especificamente na região de onde? Cesareia de Filipe. Essa região de Cesareia de Filipe ficava aos pés do Monte Hermon. Você já deve ter ouvido falar. Era o monte mais alto da região, tá bom? Aos pés do Monte Hermon, em 332 anos antes de Cristo, quando os gregos, o Império Macedônico, Alexandre o Grande, já havia avançado o Mar Mediterrâneo, já havia chegado naquela região, que hoje nós chamamos tudo de Palestina, havia já uma parte, e assim, não tenho como te mostrar, não trouxe também aqui o mapa, mas vamos lá, rapidinho, assim, só para você tentar entender rapidamente, deixa eu enquadrar aqui. Imagina que aqui é o mapa, né? Não vai dar certo assim. Enfim, a região de Cesareia de Filipe ficava numa parte do território em que os gregos já tinham dominado. Lembrando que na época de Jesus, quem dominava a maior parte daquele território era o Império Romano. Mas os gregos, em 300 anos antes de Cristo, eles atravessam o Mar Mediterrâneo e já se estabelecem ali numa região, a região de Decápolis. Essa região havia uma cidade chamada a cidade de Cesareia de Filipe, que naquela época era chamado também de Bânias, a cidade de Bânias. Essa cidade, quando foi inaugurada pelos gregos, nesse monte aqui onde eu te mostrei a foto, e eu vou voltar a foto aqui para você ver, ó, exatamente aqui nos pés do Monte Hermon, há essa caverna, uma grande caverna. E lá dentro dessa caverna, há passagens subterrâneas bem longas ali, e acontecia nessa caverna, lá no fundão dessa caverna, acontecia o culto ao deus Pan. Em cima desse monte, um pouco para cima da caverna, se a gente erguesse essa foto aí, lá em cima havia o templo ao deus Pan. E abaixo do monte havia essa caverna, onde acontecia os rituais ao deus Pan. O deus Pan, que daí vem o pânico. Então, naquela caverna era um lugar de pânico, porque era um lugar que acontecia os rituais ao deus Pan. Deus Pan era neto de Zeus, é aquela imagem que é metade homem e metade bode, tá bom? E os rituais que aconteciam a esse deus Pan não era nada maneiro, não era um ritual absolutamente nada legal, tá bom? Quem me segue aqui talvez já ouviu eu explicar um pouquinho sobre a bacanalha que acontecia em Roma ao deus Baco, que Paulo está criticando em Romanos capítulo 1. Quem me segue já conhece essa explicação. Dentro dessa caverna que eu mostrei para vocês, acontecia coisa parecida. Primeiro que, de fato, era um local de sacrifício, inclusive ao deus Pan, sacrifício humano. Era um local de prostituição, era um local que acontecia as orgias, mas não pela depravação sexual, mas sim pelo que acontecia de fato ali. Era um local de morte, era um local de pânico. E esse local era conhecido em toda a região como Porta do Inferno, porque dentro daquela caverna era um verdadeiro inferno. Quando você for lá no meu canal do YouTube e assistir os vídeos, o vídeo completo que eu explico todos os conceitos, o Hades, que é o equivalente do Sheol do Antigo Testamento, ele significa lugar dos mortos. Lugar dos mortos, que você pode dizer literalmente, né? Lugar dos mortos, literalmente. Cemitério, tumba, o local que o morto é colocado, lugar dos mortos. Mas pode ser adjetivado como um lugar de morte. Sabe quando a gente chama a Cracolândia de inferno? Pois é. Naquela época, já existia esses locais que eram chamados de infernos.
locais de morte. E essa caverna específica, volto ela aqui para vocês, exatamente no Monte Hermon, na região de Cesareia de Filipe, onde Jesus estava, quando ele disse, que provavelmente ele disse olhando para essa caverna, ele provavelmente estava a uns metros dessa caverna, ele apontou e disse: igreja minha boa mesmo, vai avançar no locais como esse aí, ó, para entrar lá e resgatar quem está numa vida de merda como essa. É isso que Jesus está falando sobre a igreja que avança nas portas do inferno. Simples, é? Tem nada de avançar lá no inferno, entrando, bater no capeta e tirar o seu tio, que é maconheiro lá de dentro. Ah, eu vou levar meu tio para a igreja. Nada disso, nada, mano. Hashtag seja menos, tá bom? Era só a caverna do Deus Pânico, tá bom? O que você achou? Comenta para mim se faz sentido, se não faz sentido, se você gostou, se você não gostou, se você entendeu, se você não entendeu. Fala comigo.